Vamos falar sobre a grande diferença entre comando, e aí muita gente se lasca de verdade. Eu vou dizer por que as pessoas se lascam, pessoal, presta atenção. O cara vai lá, entra na internet e fala assim, não, quero montar o meu carro turbão e eu quero meter um comandão. Aí ele entra lá no Mercado Livre, digita na internet lá, comando. Ele já ouviu falar muitas vezes do 288, do 292, do 296, do 300 graus, 320 graus, aí ele digita lá, comando 296, pum, aparece 30 vendedores de comando. Desses 30 tem 5, 6 vendendo um comando de 4 cilindros aí por R$800, R$1.000, R$1.200. E aparece 20 vendendo por 400. O espertão vai lá e compra o comando, né? Ele compra o comando, instala no carro, faz tudo a regulagem, faz todo o acerto da injeção, tudo muito bem montadinho. Mas o carro não desenvolve, o carro é ruim, a turbina só pega lá em alta, o carro que devia ser um carro com bastante torque, não tem torque. Acabou com o carro. Por quê? Porque ele comprou um comando de aspirado para usar em turbo. Existem comandos, tá, de carro aspirado que pode ser usado em alguns carros turbos dependendo da preparação, dependendo do motor, dependendo da turbina, tá? Mas 98, 99% dos comandos de aspirado não funcionam bem no turbo, tá? Por quê? Vamos lá. Quando você tem um carro que ele é aspirado, você tem que tentar colocar a maior quantidade de massa de ar e combustível para dentro do motor, para você poder ter potência. O carro aspirado é muito ruim, é muito difícil de você tirar grandes potências, né, sem ter uma preparação muito pesada, sem você meter uma cilindrada muito grande, sem você ter um cabeçote mega power preparado, sem você ter um comandão aonde esse teu lob center é muito baixo, tá? Estamos falando em lob center aí com 105, 104, 103, 102, 101 graus de separação. Isso vai deixar a baixa do carro bem ruinzona, porém a hora que o motor começar a girar, o motor fica infinito, né? Lógico, todo giro é finito, todo motor ele vai chegar num determinado momento e aí existem preparações para você conseguir mais giro ou menos giro. Mas o que importa é vocês saberem o seguinte, o cara foi lá e comprou, por exemplo, para um AP. Ele comprou um comando de 320 graus, tá? Para o motorzão turbo, porque ele ouviu falar, o Eduardo falou lá na live que o Eduardo tinha um comando de 320 graus, que é esse aqui. Esse comando tem 320 graus e esse comando é um comando, tá, para carro turbo. Esse comando tem 320 graus e é um comando para carro turbo. Por quê? Porque a minha separação, o meu lob center é aberto, tá? Nesse caso aqui, nesse caso específico, eu tenho 110 de lob, tá? É um comando para turbo, tá? Com lob relativamente baixo para turbo, tá? A gente já trabalhou com comandos aí de 310, 315, 320 graus, com um lob um pouquinho mais aberto, trabalhando com 114, 115, que é o que a grande maioria usa. Esse aqui é um Special Order, tá? É um comando que a gente veio desenvolvendo há tempo, então com esse comando aqui, devido ao lob dele ser mais fechado, né? Eu tenho menos lob, eu tenho 110 graus, esse comando aqui num cabeçote muito bem trabalhado, que é o caso desse cabeçote, esse comando vai nesse cabeçote aqui, tá? A gente gira 9.800, 10, 10.200, tá? No turbo, perfeito? O que muita gente faz é comprar o comando mais barato que tem na internet, aí ele compra um comando 300 graus com 105, 104 de lob, que é o comando para o carro aspirado, aonde o motor fica ruim de baixa, mas fica muito bom de média para alta, tá? Gira bastante, perfeito, porém mata a baixa do carro. Eu já tenho, no aspirado não tem problema, no aspirado não tem problema, tá? Porque o meu aspirado eu tenho, né, como ele tem bastante taxa de compressão, eu tenho torque de baixa, por mais que o meu comando mate um pouquinho a baixa do meu carro, como eu tenho bastante taxa de compressão, o meu motor vai crescer.
e vai vir linear o torque. Já quando eu tenho um comando de aspirado num carro turbo, eu tenho um problema que o meu motor turbo não tem a taxa do aspirado. Um motor aspirado, para usar um comando alto desse, eu tenho lá os 14, 14,5, 15, até 16 de taxa de compressão, 16 para 1 de taxa. Para quem ainda não sabe no que é taxa, 16 para 1, 14 para 1, é quantas vezes eu consigo admitir a massa que eu admito, então aquela quantidade, e eu comprimo ela numa única vez. Então quanto mais apertado for, né, a minha taxa, quer dizer, eu comprimi mais vezes, eu comprimi 14 vezes, 15 vezes, 16 vezes, 12 vezes aquela quantidade. Um motor turbo, 8 vezes e meia. Um motor aspirado, 14, 15. Então no motor aspirado, meu motor cresce mais rápido, tá? Porque eu tenho taxa. Então essa deficiência que eu tenho no comando de válvula de baixa, eu garanto ela, tá? Primeiramente na taxa. Segundo, num jogo de borboletas onde vai fazer o meu motor encher legal de baixa, tá? Já no carro turbo, se eu fizer isso aí, o meu carro já tem pouca taxa. Eu tenho uma turbina, se eu coloco um comando de 300 graus, significa que eu tenho uma turbina grande. Eu devo ter no mínimo aí uma HX40, uma GTX, uma turbina grande. Eu vou estar trabalhando com uma turbina dessa aqui, ó, né? Uma HX40, por exemplo. Por quê? Porque eu estou usando um comando grande, é para motor grande. Eu não vou estar usando uma turbininha dessa aqui, ó, turbininha de sorvete seco, né? Tá? Isso aqui é a turbina aí para carro 600 cilindradas, 500 cilindradas, assim por diante. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um comando bem grande, eu não posso ter, né, um lob center muito fechado se eu for trabalhar ali no turbo, porque eu já não tenho taxa, a minha turbina já é grande, ela já precisa de mais volume para ela poder acordar. O que acontece? O cara monta um comandão grande de aspirado num carro turbo. Quando ele vai sair e acelerar o carro é morto de baixa. O carro é morto de baixa. A turbina não enche. Aí fica aquele carro ruim de andar, sem torque, sem baixa. De média para alta, se o cabeçote dele tiver o trem de válvulas ali, né, prato, mola, válvula, chaveta, adequado para girar o que aquele comando precisa, aí o carro dele vai ficar interessante, tá? Lá de média para alta, tá? Mas muito de média para alta. Vamos dizer, um comando 300 graus com 105, 104 de lob, ele vai ser muito legal depois dos 7.000, depois dos 6.000, num motor desse sem taxa. Porque a turbina vai demorar para acordar aquele rolo todo. A minha taxa dinâmica, né? É uma, que só vai ter taxa dinâmica boa quando a turbina entrar. A minha taxa estática é baixa, né? Que é os 8,5, 9 que seja. Tá? Dependendo do teu carro, tem outros casos até mais baixo, 8, 7,5 e assim por diante. Então você tem que cuidar com a escolha do turbo. Então o comando para carro aspirado, ele pode ter a mesma graduação do carro turbo, 300 graus. Ele pode ter o mesmo levante do comando de turbo. 12, 14, 13, 11,5, não importa, tá? O que ele não pode ter é o lob center dele, a separação aqui, ó, tá? E aí alguém está perguntando, né? Baixa, a separação do lob center é baixa, é mais fechado do carro aspirado e do turbo é mais aberto. E alguém está falando assim, Eduardo, mas está falando aí de uma separação de 360 graus, um tem 105 e outro tem 112, 115, essa diferença aí de 10 graus dá muita diferença, dá uma diferença absurda, Quando você escuta um carro turbo com um comando de 320 graus como esse aqui, esse aqui é um Special Order, tem 320 graus, beleza? Ele abre, se eu não me engano, esse aqui eu acho que abre 13,5, 13,8 na válvula, eu não lembro, estou sem meu paquímetro aqui, senão a gente já ia medir, tá? É um comando alto, porém para o carro turbo você monta, a lenta dá uma embaralhadinha de leve, você encosta o pé, já limpa, tá? Por quê? Porque ele tem uma graduação mais aberta, então a taxa do carro é baixa, o comando tem uma graduação mais aberta,
Nesse caso, acho que não lembro agora de cabeça, 110 ou 112, tá? De Lob Center. O motor fica manso de baixo, fica gostoso, não fica aquele motor áspero. O motor cresce, você tem um conjunto de cabeçote que te favorece também para a utilização desse comando. Então vamos lá, voltando ao que a gente estava falando. No motor de carro aspirado, tá? Eu tenho bastante graduação na admissão, tá? E eu tenho normalmente a mesma graduação no escape ou às vezes até um pouco menos, tá? Em vez dele ser simétrico, ele é assimétrico, favorecendo a admissão, tá? Principalmente em alguns casos, por exemplo, carros de circuito de marcas e pilotos, aonde a gente tem uma limitação, por exemplo, no tamanho de borboleta. Hoje em dia, o brasileiro de marcas, eles já liberaram você usar comandão maior, mas antes, quando era mais limitado, o pessoal mudava algumas graduações na admissão e deixava escape original, para você favorecer a entrada de ar na admissão. Já num comando de turbo é o contrário. O comando do turbo, presta atenção, eu favoreço menos a minha admissão, tá? Não que eu não possa ter uma graduação boa, favoreço menos a minha admissão e melhoro o meu escapamento. Por quê? Porque a turbina vai me empurrar a massa de ar para dentro e combustível, né? Os bicos injetores ou o carburador vai injetar o combustível e a turbina vai estar pressurizando essa massa de ar lá dentro, tá? Aquilo que eu sempre falo nessas lives de preparação, tá? A montagem errada acaba com todo o projeto. A escolha de um comando de válvula errado acaba com o seu projeto. Então cuida quando o cliente traz para você aquele comandão bonito que ele comprou na internet, coisa mais linda, com a ficha técnica das galáxias. Bate o olho, tá? O teu carro é turbo? É. Misto, rua, pista, rachão, ele tem menos 114 de lobby, não monta. Não monta que vai matar o seu motor. Tá? Fala para o seu cliente, vamos montar, mas vamos trocar o comando. Ah, porque o cara falou, bom, então tá bom, então você já sabe que teu carro vai ficar ruim de baixo, estou garantindo, tá? Mas se o cara lá falou, mas a mão de obra quem vai pagar é você, para trocar o comando. Perfeito, pessoal? Então cuidado com isso, é muito importante.